Bola na Rádio. A realidade e a atualidade, o passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio. Olá, bem-vindos a mais um Bola na Rádio, o programa da Associação de Futebol de Porto Alegre, na Rádio Porto Alegre. Eu sou o André Relvas e estou aqui mais uma vez para levar a bola à casa de todos os que vivem apaixonadamente o desporto rei. E por falar em paixão pelo futebol, hoje temos connosco mais um rosto conhecido da modalidade no Alto Alentejo, Nuno Cabeças, ou como é mais conhecido, Nuno Alemão. Bem-vindo ao Bola na Rádio. Muito obrigado, André. O Nuno começou a carreira no Sport Clube Estrela, passou pelo Sport Lisboa e Benfica, regressou ao Estrela, passando depois pelos Avizenses, pelo Portalegrense, Calipolense, Monte Trigo, União Sport, Gavionenses, Gafetense, Crato, Alegrete, Fronteirense, Monfortense, Castelo de Vide, sempre com regressos ao Estrela, onde, pelo que julgo saber, vai terminar a carreira. Até estou aqui cansado de enumerar os clubes, é uma carreira assim mesmo muito, muito longa, são 30 anos, não é? É verdade, André. Antes de mais, força. Antes de mais, queria agradecer à Rádio Porto Alegre, à tua pessoa, pelo convite feito e pronto. São muitos anos de carreira e pronto, e sem dúvida nenhuma, como já é do teu conhecimento, certamente, mais uma vez voltei ao Estrela. Antes de começarmos a falar de futebol, tinha aqui uma pergunta a título de curiosidade. Porquê alemão? Alemão vem de um irmão que infelizmente já perdi enquanto era menino. Ele era um menino tal e qual como eu, cheio de sonhos, que faleceu muito cedo. Que jogava futebol e pelos vistos bem. Eu lembro-me de o ver jogar, mas quem o treinou e quem partilhou balneários com ele, diz que ele sem dúvida nenhuma que era um muito bom jogador, já era um jogador acima da média aqui para o nosso distrito. Faleceu cedo e eu fiquei desde miúdo, que com 6 anos era o caçulinha, andava sempre com eles, andava com o pessoal da geração dos 14, 15, 16, eu na altura tinha 6 anos, 7, e eu era sempre, digamos assim, o caçulinha deles, a mascote, andava sempre com eles e ficou sempre o Anchim, para o pessoal do Atalhão, do meu bairro, e para as pessoas que me conheciam, ficou o Nuno Alemão, e assim ficou. E a paixão pelo futebol nasce nessa altura também, acredito? Sim, nasce nessa altura, sem dúvida nenhuma. Antigamente as coisas não são como são hoje, como é óbvio. Não havia telemóveis, não havia computadores, não havia nada disso. Éramos meninos de rua. E eu nasci num bairro do Atalhão, que é um bairro conhecido na nossa cidade, no qual tínhamos um campo de futebol que ainda hoje é os torneios lá do futsal. Como é óbvio, hoje está muito melhor do que estava na altura. E foi aí que eu estou farto de dizer, acho que nasci com uma bola debaixo do braço. E nós recebíamos uma bola na altura, eu fazia anos, os meus colegas pediam bicicletas, eu pedia uma bola de futebol. Era o Natal, porque eu faço anos em novembro, em dezembro vinha o Natal, os meus colegas pediam outra bicicleta ou um computador. Na altura começou a aparecer os computadores, as consolas, eu pedia outra bola de futebol. E então, enquanto não a estourasse, era quase 24 horas sobre 24 até arrebentar a jogar futebol. E assim foi. Começou o meu percurso de futebolista, digamos assim, porque desde cedo eu percebi que tinha um sonho que tinha que chegar lá, e era, sem dúvida nenhuma, o meu sonho era representar o clube que era uma coisa impensável, mas era representar o clube que depois mais tarde realmente veio-se a concretizar, representar o Sport Lisboa e Benfica. Sabia que tinha, para já, a minha fisionomia, sabia que tinha muita dificuldade, porque a minha fisionomia, eu era um rapazinho gordo, uma criança gorda, forte, mas sempre com vontade de trabalhar. Isso é uma coisa que mesmo ainda hoje assim eu sou. Não sei que não às vezes a qualidade não é muito naquilo que fazemos, mas o querer e a vontade supera sempre a qualidade. É um lema que eu tenho de vida e ao longo dos meus anos ninguém me o disse, nunca tirei esse lema de lado nenhum, mas ao longo dos anos a própria vida no dia a dia tem-me ensinado isso. E logo aí com 6 anos percebi-me que esse lema tinha que ser da minha vida. E com 6 anos posso dizer que no Cinepark, se calhar ainda tu não eras nascido, o Cinepark era onde eram os treinos dessa geração do meu irmão.
eu fugia da catequese, os meus pais pensavam que eu ia para o futebol, fazia a minha mochila sem eles saberem, fugia da catequese e ia treinar ao Cinepark com 6 anos. 6 aninhos, o que é que eu podia fazer? A jogar posso tocar alguns nomes, Rui Ganduns, Paulo Alemão, pronto, que era o meu irmão, que era o alemão, Marrafas, Vítor Agostinhos, jogadores de bola a sério que marcaram naquela altura uma geração muito boa de futebol, qual o treinador era o João Miranda, foi o meu primeiro treinador, isto é, que era um miúdo de 6 anos, era onde havia vaga na baliza, e vamos para a baliza, umas luvas, que eram umas galochas daquelas da tropa das obras, de pedreiro, e vamos para a baliza, mas eu estava lá todos os dias, os treinos eram perfeitamente terças, quartas e sextas, e eu terças, quartas e sextas, o Nuno dizia à mãe que ia para a catequese terças e sextas, mas estava lá à porta do Cinepark para treinar. E assim tudo começou, André. E guardo perfeitamente, eu tinha que guardar, a minha baliza era dois, quem se lembra, tu certamente mais uma vez digo que não te lembras, mas é engraçado recordar e passar a essa altura, porque ainda hoje dou umas caminhadas por aquela às vezes estou no meu estabelecimento e dou umas caminhadas pela corredora e paro-me a ver aquele Cinepark, traz-me recordações, o quanto eu cresci e o quanto me fez bem passar por ali. Os meus postos, eu era guarda-redes, os meus postos eram dois bidões daqueles grandes de 100 litros, ou aqueles bidões normais, grandes, e eu tinha que os guardar, para poder estar a partilhar um balneário com eles, tinha que ser guarda-redes. Pronto, eu chegava lá, o João Miranda dizia-me logo: Nuno, já sabes, a tua função é ir à baliza, não deixar entrar golos, e assim tudo começou. E depois sempre conseguiu chegar ao Sport Lisboa e Benfica, primeiro Estrela, não é? Sim, e depois o meu percurso foi o seguinte, eu tive no desportivo muito tempo, em camadas jovens, mas nunca federado. O meu percurso foi, e depois quando chegou a altura de eu jogar, entretanto no desportivo depois apanhou o Alfaia e o Casanova. E nós estávamos a fazer uma equipa, até ali eu comecei com 8 anos, ali os 2 anos eu já podia ser inscrito. Nós tínhamos uma equipa que era o Sou Vilela, o treinador, e no qual eu ia ser o capitão de equipa, mas a equipa sinceramente em Fatis não era muito forte, digamos assim. O Estrela era uma equipa muito melhor, já tinha uma formação à frente do desportivo, com todo o respeito pelo desportivo, mas sem dúvida nenhuma que a formação já estava superior, a qualidade e quantidade era melhor. E eu, já na altura, era muito amigo isso com 9, 10 anos, era muito amigo do meu sócio, que ainda hoje é um grande amigo meu, o Nuno Fragata. Sim. E foi assim que começou a minha aventura. Ele jogava no Estrela, era o capitão do Estrela, ele. E sabia que havia um rapazinho que era o Nuno Alemão, que era assim gordinho, mas que fazia golos de todas as maneiras. Nessa altura já avançado? Já avançado. Nessa altura já avançado, com o Sou Vilela e coisa. Realmente, pronto, eu tinha faro para o golo, independentemente da minha estrutura física, que era mesmo muito pesada. Mas tinha faro para o golo, estava muito bem, com um remate fácil, sem dúvida nenhuma, tinha faro de golo. E então eles precisavam do ponta de lança, onde o Sr. Carlos Alberto era o treinador, o falecido Sr. Carlos Alberto, que toda a gente conhece, o pessoal da minha geração toda a gente conhece, e da geração acima, que foi um treinador e um condutor de homens para nós, de infância muito importante. Deu o toque ao Nuno Fragata, para poder falar comigo, e precisamos aqui de um ponta de lança, onde havia lá, o Estrela estava recheado de excelentes jogadores, Nuno Fragata na altura infantis, Jorge Cordeiros, Nuno Coelhos, etc. Tonés, pessoas do bem, que tinham formação muito mais do que aquela que eu tinha tido no desportivo até então. E foi assim, fui fazer um treino ao Estrela, eles logo, o Sr. Chagas na altura, o Sr. Carlos Alberto, falaram logo comigo: tu já não podes ir do Estrela, nós precisamos de um ponta de lança de um homem como tu para fazer golos. E assim tudo começou. Eu abandonei o desportivo e tentar fazer uma carreira melhor pelo Estrela. Tudo começou aí, comecei a treinar com vontade de vencer, a ganhar títulos, ganhei logo o primeiro campeonato em 89, salvo erro. Estamos a falar que eu tinha 9 anos quando comecei. Ganhei logo o campeonato de infantis, fui o melhor marcador do distrito, e tudo começou aí. E assim até hoje continuo ainda no Estrela, e agora ingressei, e tudo começou aí. Uma época, acabou por ser uma época no Benfica. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência para a vida, foi uma experiência muito boa. Foi uma época desportiva, mas eu estive lá 2 anos, porque um ano foi à base de estágios, fui ao torneio da FIFA na Suíça, fui à Holanda, França, íamos a torneios, pronto. Esse ano era um período de adaptação, quando era Páscoa e tal, eu jogava aqui no Estrela, mas estava sempre lá, foi praticamente 2 anos e pouco de Lisboa. Sinceramente, André, foi o período do Benfica, foi dos melhores períodos da minha vida em termos de conhecimento e enriquecedor como ser humano.
mas na altura a minha vida não estava fácil, porque infelizmente a minha família, as pessoas que eu amo, não estavam bem. Eu deixei a minha família cá era os meus pais, era o meu irmão, e as coisas literalmente não funcionavam. Eu sabia que não funcionavam, na altura não havia telemóveis, eu estava em Lisboa e sabia que as coisas não estavam bem por Porto Alegre. Pronto. O meu irmão, hoje posso falar, faleceu por causa da droga. Foi uma vítima da droga, da heroína. Eu passei tudo um pouco na vida. Nessa altura as coisas, ele já era numa altura que ele estava a arrastar. Ele faleceu em 99 e essa altura de 96, 95 foi uma altura muito má para mim. Posso dizer um segredo, se calhar pouca gente sabe, posso dizer isto aqui em mão. Eu, nos primeiros 15 anos de ele ter partido, não conseguia falar nessa situação. Hoje falo com mais naturalidade, porque a vida ensinou-me isso. Porque não consegui falar nem um segundo dessa situação, porque foi uma situação que ficou marcada na minha vida. E então muita gente não sabe dessa situação. Eu em Lisboa, a minha cabeça nunca estava lá, estava em Porto Alegre. Eu fui para Lisboa sempre com o intuito de vingar e sou o melhor. Mas as coisas não estavam fáceis por aqui, nunca tive uma estabilidade que me dissesse mental que eu podia estar a fazer aquilo que queria e sabendo de antemão o que estava a passar cá. Mas pronto, tirando isso, foi uma experiência única, onde conheci pessoas formidáveis, pessoas menos formidáveis, pessoas que se atropelam para poder vingar, outras pessoas que têm uma humildade maior que aquelas que nós podemos pensar. E pronto, conheci outros países, conheci jogadores que via na televisão, conheci uma realidade diferente. Eu posso dizer, André, eu cheguei a Lisboa com 16 anos e o meu pai na altura trabalhava na Serra Leite e o meu pai ganhava 95 contos, qualquer pessoa ganhava, era muito bem pago já. Eu fui para Lisboa, ganhava 106 contos, pagava uma alimentação, estudos e tudo. Agora, sem dúvida nenhuma que lá na altura, nós vivíamos, o nosso estágio era no antigo Estádio da Luz, não havia as mínimas condições que há hoje. Hoje tu tens um centro de estágio, mas é um centro de estágio a sério, onde não sais do centro de estágio, onde tens escolas, onde tens tudo. Eu não. Eu tinha o centro de estágio, onde nós vivíamos, onde tinha Porto Alegre, estava lá o Jorge Cordeiro, era do meu quarto ao lado. Tínhamos à volta de 20 atletas, desde dos infantis até aos júniores, mas no qual, em termos de organização, o Benfica não era tão organizado enquanto eu esperava. Porque eu, por exemplo, para poder treinar com os júniores, tinha que me levantar às 6 da manhã todos os dias, ir ter aulas atelheiras, que era uma escola ali bem perto, tinha duas aulas e vinha a correr para o estádio para poder treinar com os júniores. Era muito cansativo. Não havia uma estrutura física que pudesse dar uma garantia aos jogadores que chegavam. E então aquilo tornou-se cansativo e realmente era acordar às 6 da manhã, uma rotina, acordar às 6 da manhã, deitar-me à meia-noite, acordar às 6 da manhã, deitar-me à meia-noite. E o Mr. Nené, que era o nosso responsável na altura, queria primeiro homens e depois jogadores. E sem dúvida nenhuma eu compreendo, mas ele para querer primeiro homens e depois jogadores tinha que nos dar, o Sport Lisboa e Benfica tinha que nos dar condições para isso. Eu não fui a única vítima dessa situação, foram N jogadores que lá passaram. E pronto, e nunca se conseguia estar num lado, no outro. Tentávamos conciliar as duas coisas porque eles queriam primeiros homens, depois jogadores, mas até que uma vez lhe disse, mister, se quisesse ser estudante ficava em Porto Alegre. E se estava aí com 16 anos já sabia bastante bem que ele queria para o meu futuro. Eu se quisesse ser estudante ou se quisesse ser doutor ficava em Porto Alegre a estudar. Vim para aqui para jogar futebol, saí do seio da minha família para vir jogar à bola. E a partir daí começou a haver umas quesilhas. Eu continuava a jogar e fazia alguns golos, mas começou a haver ali entre umas quesilhas que não começaram a funcionar e assim começou a correr as coisas menos bem e pronto, e foi assim que aconteceu. E depois deu-se então o regresso? Depois desse regresso ao Estrela, pronto. O regresso ao Estrela foi regressar à minha cidade. Posso dizer que eu nesse mesmo ano, quando saí dali, nesse ano, tu não te recordas, mas o Benfica tinha uma equipa que era a filial, que era o Sport Lisboa Olivais. Eles deixaram de fazer júniores para fazer uma equipa na terceira divisão, onde o Jorge Cordeiro, o meu amigo Jorge Cordeiro de Porto Alegre e a minha equipa representou o Sport Lisboa e Olivais. Era o Alverca e o Sport Lisboa e Olivais. Eu fui convidado para estar nessa equipa, só que o Estrela de Porto Alegre estava na segunda B. E eu, mal por mal, para estar na terceira divisão, vim para a minha cidade. Era aquela equipa do Vitor Nozes, do Jorge Salgueiro, uma equipa recheada de excelentes jogadores. E eu, vou para Porto Alegre, e em Porto Alegre é que o meu coração está bem. Estou junto da minha família, estou junto dos meus pais, estou junto do meu seio, e regressei a Porto Alegre.
Aprendi muito nessa equipa também, aprendi com pessoas muito mais batidas, com pessoas que já vinham do Belenenses, Chiquinhos, Rui Valentins, Loceiros, com os misters, com toda a gente. Pronto, foi uma experiência boa e ainda bem que voltei. E foi já sem retorno, tirando algumas experiências ali no Distrito de Évora. E depois, sem retorno, Estrela foi sempre a minha equipa, foi sempre o clube do meu coração, toda a gente sabe disso. Eu joguei no Desportivo também, na terceira divisão, no Nacional, quando o Desportivo era desportivo, com todo o respeito depois pela instituição. Tínhamos uma equipa na terceira divisão que tivemos a 2 pontos de subir para a segunda. Representei o Desportivo com todo o orgulho, tal e qual como representei todos os outros clubes. Agora, o Estrela foi sempre grande parte da minha vida. Estive em Évora, representei a União de Montemor, representei o Calipulense, representei o Montrigo, fui campeão pelo Montrigo. E em Montemor tivemos a um ponto de ser campeões, tínhamos uma equipa profissional extraordinária, mas depois o regresso vinha sempre ter a Porto Alegre, sem dúvida nenhuma. Pronto, o Estrela era sempre a minha paixão e Porto Alegre também a minha cidade. Já não voltou a sair do Alentejo também por opção? Sim, sabes André, eu depois cheguei a uma conclusão, isto na altura da crise, estamos a falar ali nos anos, ali em 2000, 2007 mais ou menos, mesmo em Porto Alegre ganhavas muito dinheiro, é verdade, eu fazia gols e ganhava, tínhamos o Crato, o Gafto, eu hoje conto coisas que as pessoas às vezes pensam que é mentira, mas as pessoas que viveram esses momentos sabem que é verdade. Eu jogava no Gavião, fui melhor marcador 1 ou 2 anos, já não me recordo, e depois fui para o Crato. O Crato tinha uma equipa de segunda B, estava no Distrital, disputou o Distrital, mas tinha uma equipa de segunda B, e nós nessa altura, no 2005, 2006, nós recebíamos o dinheiro que queríamos. Eu recebia mais dinheiro na bola do que na segurança, por exemplo. Eu consegui sempre fazer contratos bons, porquê? Porque fazia muitos golos, os treinadores gostavam disso para poder ser campeões. E pronto, ganhei muito dinheiro. Entretanto, depois veio a crise. Nessa altura ainda pensei em sair 1 ou 2 vezes, houve algumas propostas, mas não valia a pena. Não valia a pena sair do seio familiar, sair do seio dos amigos. E então mantive por aqui. Entretanto, como estava a dizer, veio a crise, e então no futebol e em todo lado tudo foi um apagão que eu notei, porque passei as duas situações. Foi um apagão muito grande para o desporto, para a sociedade e no geral para os amantes do futebol, porque o futebol antigamente, qualquer equipa que quisesse subir chegava ao pé e dou-te 500, 600, 700, 800 e tu tens que treinar aquelas vezes, mas é para ser campeão. E depois tinhas 2 ou 3 rivais que se calhar davam 400, 300, 500. Hoje em dia estamos a falar em 50 euros, 200, 100 e pronto, é mais difícil. É esse o momento de viragem no nosso futebol e na nossa região? Sem dúvida nenhuma. O momento de viragem, André, primeiro que tudo, eu sou um felizardo porque passei todas as digamos assim, todas as fases do futebol. Passei aqui do futebol distrital e nacional, como é óbvio. Passei as boas e as más. O momento de viragem passa logo sem dúvida nenhuma, pelo dinheiro. Porque se tiveres dinheiro, tens melhores jogadores. Porque antigamente, eu lembro quando cheguei a sénior, o Estrela e o Porto Alegrense era só pessoal de fora. Nós estávamos a falar de jogadores que tinham jogado no Belenenses, no Benfica, no Sporting, etc, ou experientíssimos já batidos da segunda divisão, e as equipas que eram feitas sempre para subir da terceira divisão. Na segunda eram jogadores que vinham para casa, tanto havia no Estrela, por exemplo, nessa perspectiva para ser campeão. Tanto haviam centro de estágio, fizeram tudo, tanto no Desportivo como no Estrela, sempre na expectativa de serem campeões nacionais, de serem campeões da terceira divisão, por exemplo, e vinham ganhar muito dinheiro. Mas eram jogadores com outra responsabilidade, sem dúvida. Ganhavam dinheiro porque sabiam que era aquilo que alimentava as famílias e que era aquilo que eles tinham que fazer, que só sabiam fazer, porque muitos deles não sabiam escrever, outros deles sabiam escrever e tinham sem dúvida nenhuma jeito para o futebol. Mas grande parte dos jogadores que vinham, brasileiros, angolanos, mesmo portugueses, eram pessoas que viviam do futebol e que alimentavam as famílias assim, e as famílias inclusive vinham. E hoje em dia é tudo diferente, mesmo por isso, acho que não só também pelo dinheiro, mas mesmo pela própria mentalidade do próprio jogador, da própria geração. Eu até vou mais por aí. Hoje a geração não é podre, ia ser muito, muito agressivo em dizer a geração podre, mas é uma geração completamente diferente da nossa. Porque eu lembro perfeitamente de entrar no balneário com a idade de 17 anos, quando vim de Lisboa, 17, 18 anos, nessa equipa que eu disse, que frisei, onde estava Chiquinhos, Loceiros, Luís Nabais, sei lá, Ricardo Pintos,
Rui Valentins, Marcos, os jogadores de topo, Mar Vilas, jogadores de topo, eu entrava lá e tratava-os por você. Eu ia treinar com eles, tremia quase. Eu chegava ao balneário, depois de treinar, deixava-os tomar banho, depois é que eu ia tomar banho. Era um respeito enorme, um respeito mútuo, uma coisa que não, inexplicável. Hoje em dia, se eu disser isto a um colega meu mais novo, eles pensam que eu estou a gozar com ele, isso já aconteceu agora no passado recente, eles pensam que eu estou a inventar isso tudo, mas quem passou a minha geração sabe que isso é uma realidade e sabe que isso é um facto. E isso era um fator que tornávamos muito mais unidos, com muito mais respeito perante uns pelos outros e sem dúvida nenhuma uma responsabilidade maior de querer ser jogador e pessoa, isso acima de tudo ser pessoa. E isso é que me tornou mais forte hoje para tentar, acho eu, transmitir isso aos mais novos, por isso mesmo, por ter passado por estas situações todas. Nuno, muito obrigado. Chegamos agora ao fim da primeira parte do Bola na Rádio de hoje. Voltamos já depois de uma breve pausa para compromissos comerciais. Muito obrigado, André. Bola na Rádio. Olá, bem-vindos à segunda parte do Bola na Rádio, hoje com o Nuno Alemão, que nos está aqui a falar da sua carreira como jogador. Nuno, bem-vindo de volta. Já falamos aqui de muita coisa, bons momentos, bons jogadores que tenha conhecido, bons treinadores, conquistas. Vamos agora a essa parte. Começamos pelas conquistas. Pelas conquistas, pronto, sem dúvida nenhuma, as conquistas foram algumas ao longo dos anos, destes anos todos. A maior conquista que eu tenho do futebol é, e eu não digo isto por quem me conhece sabe que é a realidade, a maior conquista que eu tive no futebol é mesmo as amizades que perduram ainda hoje. Foi porque as amizades que eu conquistei há alguns anos ainda hoje perduram e sem dúvida nenhuma para mim é a maior conquista que tive na vida e enquanto jogador de futebol. A título pessoal e coletivo em termos de equipa, acho que em séniores a maior conquista que tive sinceramente foi sem dúvida nenhuma o recorde do Guinness, do Estrela de Porto Alegre. Não pelo título em si, mas por ter o número no livro, mas sim pela envolvência que Porto Alegre teve e o recorde do Guinness trouxe ao Sport Clube Estrela e à minha cidade. Sem dúvida nenhuma é esse um miúdo da terra, um menino da terra, e tenho 40 anos, acho que nunca vi a minha cidade repleta de tanta gente e de cor verde como foi nesse ano do recorde do Guinness. Eu posso dizer que nós fizemos esse feito em Peniche, no qual até fui importante, não marquei um golo, marquei o segundo golo, marquei o golo da vitória. E lembro perfeitamente quando acabou o jogo, nós termos uma caravana, e lembro perfeitamente o nosso autocarro estar em Alpalhão e a caravana, as pessoas que iam no autocarro, adeptos, diretores, estarem a ligar e estar a chegar carro já a Porto Alegre. Chegámos a Porto Alegre, sei lá, eu acho que isto só quem passou por essa situação é que sabe dizer ao certo o sentimento que nós passámos. Víamos as janelas, a cidade repleta de verde, foi os portalegrenses mesmo, as pessoas do desportivo, do outro clube, toda a gente unida, toda a gente, sei lá, feliz por o Estrela ter feito ter entrado na história do mundo, que é mesmo assim a história do recorde do Guinness. Acho que foi um feito em termos de sénior muito importante. A título pessoal, sem dúvida nenhuma, fui campeão do Estrela, fui campeão do Crato, fui o melhor marcador N de vezes do futebol distrital. Sinceramente não sei dizer ao concreto quantas vezes o fui, digo isto com humildade, sem vaidade nenhuma, não sei quantas vezes fui, mas sei que fui muitas. E as conquistas que em Évora, fui campeão também do Distrital de Évora, foi sem dúvida nenhuma umas conquistas que marcam para o resto da vida e que ainda hoje todas elas têm histórias para contar e que ainda hoje tenho amigos em todas as equipas que passei nessas mesmas histórias que nós criávamos juntos. Um dos grandes obstáculos aos golos são os bons defesas, os bons guarda-redes. Que nomes recorda? André, eu vou-te ser muito honesto e estou farto de contar isto a alguns meus amigos e toda a gente. Nós contávamos no Benfica, sem dúvida nenhuma, Benfica é o Benfica, é o melhor clube do mundo, era o meu sonho de criança. E sem dúvida nenhuma, o maior monstro que eu vi na minha vida, tanto no futebol como no trabalho, como é um exemplo profissional de futebol, era o Michel Perdomo. Eu estava no centro de estágio, eu conto tal e qual aquela história que eu te contei há pouco da escola, eu saía do centro de estágio quando acabava os meus treinos dos juniors e ia ver os séniores a treinar. E dava-me gosto de ver o Michel Perdomo a trabalhar. É o exemplo puro do que deve ser um profissional de futebol.
Sem dúvida nenhuma o guarda-redes que mais temia, porque nós nas quintas-feiras, todas as quintas-feiras treinávamos com os séniores. O Paulo Autuori e depois o Manuel José eram os treinadores e faziam sempre questão que nós quintas-feiras júniores treinássemos com os séniores. Fazíamos um treino conjunto no Campo 3, não sei se te recordas, do Campo 3, mas pronto, no antigo Estádio da Luz. Fazíamos sempre, e é óbvio que eu 3 ou 4 vezes que estive à frente do Perdomo, ou 5 ou 6, era aterrorizador, era uma coisa que o homem fechava-se, eu tinha medo, sou honesto, eu tinha medo de estar à frente dele. Não deu para marcar um golinho? Não dava para marcar, às vezes fazíamos finalização também com eles, aí marcava-se 1 ou 2 golos, mas sinceramente o Michel Perdomo foi um, por acaso até tenho umas luvas deles de recordação, autografada por eles, é uma coisa para a vida, porque sem dúvida nenhuma foi um profissional que eu vi, além de ser uma posição específica, sem dúvida nenhuma que foi um profissional à altura, um ser humano incrível, no qual estive numa festa de aniversário lá no Estádio da Luz, no meu aniversário, e sem dúvida nenhuma um marco do futebol mundial, um senhor. Centrais, naquela altura o Gamarra, tremia quando era marcado pelo Gamarra. O Gamarra era aqueles jogadores que havia na televisão, que os via a treinar todos os dias, e sem dúvida nenhuma era um senhor a jogar à bola. Eu quando sonhava só que estava a ser guardado pelo Gamarra, sem dúvida nenhuma que me criava pressão e mal-estar, porque eu estava a pensar, eles estavam a roubar, é a realidade. Um avançado pensa o que vai fazer, segurar, virar, eles chegam, antecipam, é diferente. Por isso são jogadores top e são profissionais de futebol. Agora, aqui a nível do distrito e do nacional e de Porto Alegre, porque Porto Alegre também teve muitos bons centrais, sem dúvida nenhuma. Nós podemos falar no Maçãs, podemos falar no Ricardo Pinto, sem dúvida nenhuma, uma referência. Luís Nabaias, um central topo de gama. O próprio Luís Ricardo, o cientista, era muito bom. Cada um à sua maneira, mas sem dúvida nenhuma, centrais não eram temíveis, mas o Pedro Moreira, que teve muito tempo em Porto Alegre, sem dúvida nenhuma, uns centrais de topo, eram centrais que sem dúvida nenhuma eu temia quando os defrontava. Isso é uma realidade. E treinadores que o tenham marcado? André, isso é uma pergunta muito difícil de responder. Porquê? Porque todos marcaram à sua maneira. E eu posso dizer que eu no passado, na minha juventude, a minha reverência, o meu comportamento não era o melhor. Eu sou o primeiro a dizer, mesmo quando jogava futebol. Depois mais tarde comecei mas não era o melhor, dentro das 4 linhas vivia muito com o coração e não pensava, queria viver com o coração e as coisas às vezes não corriam como eu queria. Mas pronto, todos os treinadores, uns deu melhor, outros pior, mas sem dúvida nenhuma todos eles, hoje o que eu sei do futebol, todos eles o devo, no geral, todos eles tenho a agradecer aquilo que me tentaram transmitir. Agora sem dúvida nenhuma, futebol jovem, eu tenho que falar aqui numa pessoa que me marcou enquanto ser humano, porque me deu os princípios e base para a vida. Educava-me praticamente, como mim e aos meus colegas. Foi o Sr. Carlos Alberto que faleceu, sem dúvida nenhuma foi um treinador que me marcou. Tratava-me como um filho, porque eu também o tratava como um pai quase, porque era um senhor que era um exemplo do que é a conduta desportiva e humana, o que nós temos que fazer para poder vingar na vida. Ele transmitiu-me isso para a vida, para o dia-a-dia, para o futebol, e sem dúvida nenhuma que me marcou. Futebol sénior, no geral todos me transmitiram coisas boas. Tive treinadores muito bons, tive outros muito bons, mas que me transmitiam outras coisas pessoais que levo para a vida. Tive um treinador que, sinceramente, em termos de 4 linhas, que me fascinou e gostei muito de trabalhar, que infelizmente não sei onde é que ele está, nunca mais falei com ele, falo com ele algumas vezes, mas não sei se está a treinar, se não, que foi o Mazo, um brasileiro que esteve comigo no Gavião, que a título de futebolístico foi muito bom, jogou na primeira divisão muitos anos, e era, na minha ótica, cada um é legítimo de dizer o que sente, na minha ótica de todos dentro de campo, era o treinador que eu via e perspectivava um futuro risonho, porque era um homem que trabalhava demasiado, pensava à frente dos outros, trabalhava muito bem e acima de tudo tinha uma conduta de responsabilidade que transmitia aos jogadores, muito acima da média, e eu gostei muito de trabalhar com o Mr. Mazo, e pronto, eu não sei se ele está a treinar, sei que faz uns colóquios, há muito tempo não falo com ele, mas sem dúvida nenhuma em futebol sénior foi um treinador que me marcou, sem dúvida nenhuma. Em 30 anos de carreira, que ainda não acabou, não é? Muitas histórias de certeza há para contar. Já falámos aí do episódio do Guinness,
que mais histórias assim, momentos inesquecíveis, até insólitos e engraçados há para partilhar? Há muitos, André. Há tantos momentos que há para partilhar. Sei lá, o que é que eu te posso dizer em termos de riso de balneário, porque isso é que nós também nos traz aqui, é para isso mesmo. Eu vou-te contar uma história que ainda hoje conto, que isto é a própria expressão do diretor fez com que a gente se risse e não conseguíssemos suster. Eu estava na União de Montemor, uma equipa para assumir, recheada de bons jogadores, muito bom, treinávamos 2 vezes por dia, e nós esse ano as coisas não estavam a correr bem, estávamos em segundo ou em terceiro, o orçamento era elevadíssimo, havia jogadores na altura que tinham vindo do Sporting, tanto o Montemor nesse ano, salvo erro, era filial do Sporting, e tínhamos uma equipa topo de gama, e as coisas não estavam a correr bem. E nós tínhamos um diretor desportivo que era o Paulo Carriça, que o Paulo Carriça era gago, pronto, era gago. Só que era aquele homem que era o diretor desportivo que nos transmitia ali o elo entre a direção, a responsabilidade do jogador, dos dinheiros. E houve um jogo em casa que nós fomos jogar, já não me lembro se foi com o Juventude Lusitano, que tínhamos que ganhar mesmo. E aquilo, ele entra dentro do balneário, não era normal, ele entrou dentro do balneário em Montemor. Parece que eu estou a ver a entrar, nós estávamos todos já preparados para entrar. Ele chegou com a sua expressão e a gaguejar. Olha, meus amigos, eu só tenho-vos a dizer uma coisa. Ó cá, ó cá, mas tudo indica que será lá. Nós temos que ganhar estes cabrões. Só que aquilo estava a correr tudo bem, André, só que ele tinha a placa, deixou-me cair a placa para o chão. Aquilo foi uma risada, o pessoal sabia da responsabilidade do jogo e que tínhamos que ganhar. Aquilo foi uma risada, uma coisa que nós, com vontade de chorar, por acaso ganhámos o jogo, ganhámos 2-1, salvo erro ao Lusitano ou ao Juventude, já não me recordo. E são coisas que ainda hoje estou com pessoas de Montemor, em Évora e coisas, e falamos dessa situação que ficou mesmo, porque estávamos ali numa situação de tanta responsabilidade e acaba por ser uma risada. Ele meteu a placa, pediu imensa desculpa e pronto. E foi uma história, tem 1001 histórias, e depois, sei lá, da risada, tivemos um balneário aqui no Desportivo que não vale a pena. Não vale a pena esse balneário, que o Mister nosso, sem dúvida nenhuma, era um gênio a construir balneários, sem dúvida nenhuma. Era um gênio a fazer o que era o espírito de equipa. E esse balneário desportivo era o reflexo disso mesmo tudo. Era pessoal da terra, basicamente, e tínhamos um balneário muito, muito, muito consistente e muito amigo acima de tudo. Ainda hoje falo com N pessoas, o Nuno Abegão, o Pedro Canário, inclusive o Pedro Canário, o cientista, quem é que lá jogava mais? O pessoal da terra, o Renato. Era um grupo que dentro das 4 e fora das 4 linhas era sempre o mesmo, era muito unido. E lá dentro era uma palhaçada no bom sentido, com responsabilidade, mas uma palhaçada autêntica. Era sempre, todas as alturas havia momentos de diversão e para rir. Recordo-me de uma, por exemplo, o nosso defesa esquerdo, que era o Canhoto, na altura jogava a defesa esquerdo. Aqui um jogo com o Bom Barral. Logo aos 7 minutos caiu lesionado, mas nós reparámos que ele tinha sido pisado, era no pulso. Entrou o massagista, já não me recordo se era o Souleiro ou se era, já não me recordo quem era o enfermeiro. E o Canhoto, nós a precisar de ganhar o jogo, o Canhoto agarrado ao braço, cheio de dores, e levou lá 5 ou 6 minutos dentro do campo. A seguir sai-me de lá, sai-me a coxear. Vai a coxear. Canhoto, então lesionei no braço. Pois é. E ele a seguir a coxear. Aquilo foi logo uma risada ao intervalo, que nós tivemos logo a apertar com o Canhoto. O Canhoto estávamos sempre a brincar com ele, que era um rapaz, estava um bom espírito de grupo. Pronto, e é nesse sentido que se passou umas histórias engraçadas e o balneário é mesmo por isso mesmo. Passamos uma vida lá, é mesmo há milhares de risadas, com uma responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Entretanto, tinha decidido que ia pendurar as chuteiras. Sim, decidi. Sinceramente, isso era mesmo uma decisão que estava, ao contrário que muita gente diga, mas eu aos 40 anos, o que aprendi já na vida, pouco ou nada, todos os dias estamos a aprender, mas pouco ou nada a mim me surpreende. Estou a aprender. Já há algum desgaste, não é? Já há algum desgaste, sem dúvida nenhuma. E sinceramente sinto isso, e no ano passado senti isso já. Mas o que me levou a aceitar este desafio é o seguinte, e já tinha anunciado a minha página oficial do Facebook que ia deixar, e estava mesmo decidido a essa situação. Inclusive o Estrela, quando pensou em entrar este ano,
as pessoas falaram logo comigo, o cientista, inclusive, o Luís Ricardo falou comigo e disse logo que estava fora de questão. Só que agora houve um dia que estava a dar o bife com o Lipzig, que eles entraram lá no meu estabelecimento, como tu sabes, eu tenho um estabelecimento, entraram lá a direção toda e coisa, nós precisamos mesmo de ti, precisamos de falar contigo, e é o ano do centenário, é o ano do zero, e está mal, a gente precisa de ti. Vais ser o capitão, vais ter umas tarefas ali dentro importantes, vais ser o elo de ligação entre a direção, o balneário e os jogadores. Para o ano temos aí outro projeto para ti, nos próximos 2 anos, como ainda não quero divulgar, mas pronto, é para estar lá mais 2 anos pelo menos, no clube que me viu nascer. E eu, na altura, fiquei a dar uma resposta, mas na minha mente já estava, eu tenho que jogar. E sinceramente eu tenho que dizer, eu ao longo desta vida aprendi uma coisa, não custo para hora em relação a nada, e cada vez mais sinto isso. O que agora é verdade, aqui nada é mentira, seja o que for na vida, seja no futebol, seja na minha vida particular, seja na minha vida profissional, o que agora é verdade, daqui a 1 minuto ou 2 pode ser mentira. Isto é, o futuro a Deus pertence. E eu também, sinceramente, estava-me a fazer falta um balneário, estava-me a fazer falta jogar, estava-me a fazer falta sentir o cheiro da relva de Porto Alegre. E pensei, vou juntar o útil ao agradável. Primeiro que tudo vou ajudar o clube que me fez um homem, que me fez um bom chefe de família, que me fez ser um bom profissional e, acima de tudo, um bom amigo. E, acima de tudo, vou dar o retorno às pessoas e ao clube que tanto por mim fizeram, que me ensinaram ao fim e ao cabo. Pelo clube passaram muitas pessoas, mas a instituição foi essa que me ensinou os valores daquilo que eu tenho na vida, hoje em dia. E sem dúvida nenhuma, o Luís Ricardo, um treinador que eu gosto, um amigo, que já foi meu treinador, partilhei muitos momentos com ele no Alegrete enquanto treinador, enquanto jogador em N clubes que eu já não me lembro. Deu uma volta, digamos assim. Pronto, estou lá para ajudar os miúdos, acho que vou ser útil. Enquanto me sentir útil e capaz de fazer aquilo que mais amo, ainda dá para marcar uns golinhos, não é? Acho que vai dar para marcar uns golinhos. Pelo menos se as bolas entrarem na área, como é óbvio, dá para marcar uns golinhos. Mas o fundamental é, se eu conseguir transmitir aos mais novos aquilo que os outros mais velhos me transmitiram e a minha experiência, acho que é fundamental para o grupo, acho que é fundamental para o Estrela neste momento, e acho que, acima de tudo, é fundamental para eles perceberem que vestir o emblema do Estrela, vestir uma camisola e representar uma instituição hoje em dia custa muito a quem está por fora, para arranjar patrocínios, para terem roupinha para treinar, para terem botas para jogar, etc, etc. Isso é que temos de transmitir aos mais novos, que eles não sabem o que é, digamos, o que custa do lado de cá, poder hoje em dia, sem muitos patrocínios, sem dinheiro, poder fazer os esforços que eles fazem. É nesse Até porque sentido. O grupo é muito jovem, não é? Claro, é muito jovem. É muito jovem. As expectativas, como é que está o balneário já? O balneário cada vez está melhor, sem dúvida nenhuma. Agora, é o ano zero, como eu estava a dizer, André. Temos que ir, na realidade, pés assentes no chão. O Estrela, sem dúvida nenhuma, arrisca-se, na minha opinião, e vale o que vale dizer isto. A minha experiência dita-me isso. Se for ao contrário, ainda bem que seja. Mas certamente vai perder 90% dos jogos. E se temos que nos agarrar a esses 10%, podemos ganhar jogos, sem dúvida nenhuma. Porque está a começar do zero. A rapaziada está com vontade de treinar. Agora, sem dúvida nenhuma, isso não vale a pena tapar o sol com a peneira. Temos pouca qualidade, muito pouca qualidade. E no futebol, a qualidade tens que a ter. E como eu comecei a minha entrevista, mas há um velho ditado que dizia ao meu lema: o querer e a vontade supera a qualidade. E se nós entrarmos para dentro de campo, sempre com esse intuito e com essa vontade de perceber que eu, quando digo inferiores, são eles e eu estou dentro do grupo, somos inferiores a quem lá está, aos outros 11, porque qualquer 11 do Distrital é melhor que o nosso, ponto final, parágrafo, temos que ir na realidade. Sem dúvida nenhuma, se tivermos mais vontade e querer que eles, podemos ganhar. Sem dúvida, isto é como tudo. É como a história da tartaruga e do coelho, é igual, e da lebre. A tartaruga não anda nada, mas a lebre farta-se correr e muitas vezes a tartaruga ganha a lebre, é igualzinho. E se eles tiverem isso na mente, acho que conseguimos ganhar alguns jogos e fazer ali uma coisa engraçadinha no primeiro ano. É o regresso ao Clube do Coração? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O clube do meu coração, o clube que eu nasci, que criei família, o clube que era uma família, enquanto jovem, lembro perfeitamente os nossos pais, que o Estrela não é só um clube, não é só a minha infância, o Estrela era a minha família, porque eram os pais, os meus amigos, que quando íamos jogar no Nacional, quando jogávamos no Distrital, os autocarros, a vivência que passámos, as amizades que ainda hoje perduram, sem dúvida nenhuma que é voltar à casa que viu crescer e nascer, praticamente, e é ajudar naquilo que eu puder ajudar,
e de braços abertos sempre para poder ver este clube cada vez ser maior e, sem dúvida nenhuma, marcar história. Esta é mesmo a última época desportiva ou nunca se sabe? André, como eu te frisei há bocado, isto é assim, sinceramente, disse-te frisei e é o tal outro lema que eu tenho, Ana, cuspir para o ar em relação a nada, mas sem dúvida nenhuma acho que vai ser mesmo a última época. Mas o futuro a Deus pertence, a minha vontade e o meu físico também, que tenho 40 anos, não é? Tenho outras responsabilidades, tenho 2 filhas, tenho família, as quais eu amo, tenho a minha esposa que me ajuda muito para poder fazer aquilo que eu mais amo, mas pronto, não é tudo. Elas precisam de mim, tem que ser realista, mas nunca se sabe o dia da manhã. Eu, se tiver vontade de jogar, por que não? Se conseguir fazer aquilo que mais amo, por que não? Vou à luta, sei que dentro das 4 linhas provavelmente já não consigo dar o contributo que dava há 10 anos atrás, como é óbvio, mas certeza que de certa maneira vou ajudar e vou ser útil. Isso é a coisa mais certa que há. Foi uma carreira rica em experiências e que bebeu de muita gente. Passa para a cabeça passar essa experiência também aos mais novos, para além do balneário, ou seja, a carreira de treinador é uma possibilidade? Sim, ia mentir se dissesse que não tinha esse sonho, que não, sinceramente não é um sonho que tenho, não é uma obsessão, mas sem dúvida nenhuma que me passa pela cabeça, ter um curso de treinador, perceber bem o lado de cá, que eu muitas vezes discordei com treinadores da gestão que eles faziam como jogador, e quero perceber do lado de cá, perceber como é que as coisas funcionam e tentar transmitir como treinador aos mais novos, ou provavelmente aos mais velhos nunca irá acontecer, só se treinar aos veteranos, não é? As experiências que tive e tentar incutir aquilo que aprendi dentro das 4 linhas e fora, como é óbvio. Mas pronto, está nos meus horizontes. Inclusive já me inscrevi no curso de treinadores, vou tirar um curso de treinador e estava a mentir se não está no meu horizonte ser um dia treinador. E continuar esta paixão ao futebol. Estamos a chegar ao fim, espero que tenha gostado da experiência, de trazer aqui um bocadinho de uma longa carreira. Eu agradeço mais uma vez, André, sem dúvida nenhuma, é de louvar o teu trabalho, devia haver mais programas destes, mais apaixonados pelo futebol e os outros desportos, porque a nossa cidade e acima de tudo o nosso distrito precisa disso. Pessoas como tu tenham estas iniciativas, tal e qual como a Rádio Porto Alegre. Desde já agradeço. O meu muito obrigado. Muito obrigado. O Bola na Rádio volta para a semana, como sempre, na quinta-feira às 19h. Bola na Rádio. A realidade e a atualidade. O passado, o presente e o futuro do futebol e do futsal com os protagonistas das modalidades no distrito de Porto Alegre. O Bola na Rádio é um programa da responsabilidade da Associação de Futebol de Porto Alegre, um espaço que, como o próprio nome indica, leva a bola à rádio e à casa de todos os alentejanos que vivem apaixonadamente o desporto rei. Bola na Rádio. O remate está feito. A bola entra na rádio todas as quintas-feiras entre as 19 e as 20 horas. Bola na Rádio.